Teca Talks, mais um episódio desse podcast semanal sobre tecnologia e inovação no esporte. Hoje nós vamos falar sobre marketing e mídia, novos formatos no mercado do esporte, com quem mais entende desse assunto, Eric Vettin, fundador da Máquina do Esporte, um dos principais, se não o principal veículo que fala sobre negócios no esporte. Há mais de 17 anos, ele é pioneiro, sabe tudo do assunto. Tenho certeza que você vai adorar essa conversa. Bem-vindo, Eric, que gostoso estar contigo aqui. Oi, Beth, tudo bem? É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha filha. Eu sempre brinco, a Máquina é minha filha, e filha mais velha, 17 anos já, indo para 18 ano que vem, novos tempos, novos projetos, novas ideias, e sempre se reinventando. Acho que o segredo para a mídia é sempre esse, não parar naquele formato que você estava, porque você vai virar obsoleto. Ou seja, inovação já está no seu mindset, né, desde sempre. Isso que é legal, né? Foi Você é um forçado, jornalista né? irrequieto. Eu acho que isso é muito interessante. Eu me identifico, que eu sou jornalista do esporte também. Acompanho muito o seu trabalho desde sempre, né? Hoje a gente está no principal polo aqui de inovação e tecnologia, né? A Sportec é uma fábrica de startups que vem revolucionando o mercado e a gente traz aqui os principais players. Mas você é um ponto de exceção, né? No momento em que o jornalismo ainda estava num formato tradicional, né? Dentro dos veículos, das redações, enfim, e aí você foi descobrir um outro nicho, né? Eu diria assim, eu sempre fui muito, acho que a palavra é essa, irrequieto até na hora de estar trabalhando. Então eu comecei trabalhando na Folha de São Paulo, deu 8, 9 meses, abri uma vaga no Lance, um amigo que tinha trabalhado comigo na Folha tinha me chamado para ir para o Lance, eu falei, pô, legal, isso aqui é diferente, vou. E na época eu nem percebi que eu estava trocando uma empresa quase centenária como a Folha de São Paulo por uma startup, que era o Lance. Sim. O Lance na época estava com 4 anos de fundação, quase tinha quebrado já. Mas eu falei, eu não estava nem olhando o tamanho de empresa, nada disso, assim. Eu falei, pô, isso aqui é legal. Aí eu estava dentro do Lance, e aí eu falei, pô, mas eu quero trabalhar com o negócio do esporte. Eu não quero fazer o que eu fazia, que era ir em treino de time, fazer isso, fazer aquilo. Eu queria ir para uma área de negócios, que o Lance tinha criado com o SportBiz. O SportBiz tinha sido o pioneiro, o primeiro site a falar de negócios do esporte, mas era um site fechado para assinante. Aí sim era inovar, né? Era 2002, 2003. Sim. E eu falava, mas fechado o site? Eu falei, a gente não paga para ver a folha. Por que eu vou pagar para ver um site e tal? Por mais que você trabalhe com isso e tudo mais. E aí eu olhava aquilo, aí surgiu dentro de mim uma veia empreendedora que eu também na hora não percebi. Acabei saindo do Lance, indo para uma assessoria de imprensa. Ou seja, fui reduzindo o tamanho de empresa que eu trabalhava. Mas aí eu falei, pô, dentro da assessoria eu falei, o jornalista não está preparado para falar de negócios. O que eu produzia como assessor, eles praticamente reproduziam no release, e eu falei, pô, não é isso que eu quero para mim, não. Eu quero ser jornalista. Aí eu resolvi criar a Máquina em 2005, no fim de 2004, começo de 2005, em 2, 3 meses fui achar quem comprasse a ideia maluca de falar, me paga para eu ser teu repórter, eu não era dono do negócio. Aí eu achei 2 malucos ali que toparam, o Alexandre Mortari e o sócio dele na MB Press na época, que era uma agência. Pô, vamos fazer. Aí nisso eu comecei a fazer, mas aí eu comecei a ter que cuidar meio que do negócio. Passou uns 4, 5 meses e você fala, ó, a gente não tem dinheiro, o negócio ainda não virou, você quer ficar com metade dele? Ah, fico. E aí depois o Mortari saiu da agência, aí eu não me dei tão bem lá com outro sócio e falei, tô fora. Vou tentar empreender por perna própria. No meio disso, quase vendi a Máquina para o Lance. Na época, ainda com o Walter, que era o dono do Lance. E aí eu falei, pô, quero aprender a empreender. E já desde aquela época a gente lançou revista no meio e parou revista. Por que a gente lançou revista? Porque ninguém comprava mídia digital. Em 2005 e 2006, não existia departamento de mídia nas agências de publicidade. Que loucura, né? É muito interessante. Você chegava e falava, eu tenho um projeto de um disso. site. Site? Ninguém anuncia em isso? site. Que era 2005. Ninguém anuncia em site. Eu ouvi isso. Tinha uma agência no Brasil que tinha uma pessoa que era responsável por mídia digital. É um negócio completamente novo. Aí vem o mundo inteiro rodando a partir disso e desde então é o quê? Completamente maluco ali de falar, eu preciso deixar o negócio em pé. E aí é o grande segredo, né? E que eu errei no passado e errei durante um tempo, que assim, como o consumidor está consumindo a informação? E hoje a minha cabeça ela é inteira voltada para isso.
Eu estou olhando meus filhos, eu olho minha mulher, eu olho as pessoas ao redor para ver como elas estão consumindo informação. Porque se eu não estiver olhando como elas estão consumindo informação, eu vou virar a Kodak. Sim. Né? Que foi a empresa que recebeu o primeiro projeto de câmera digital e falou, não, a câmera digital ninguém vai usar, todo mundo quer ver a câmera no papel. A foto no papel. Então, perdeu, chance, acabou, né? acabou a empresa. Né? A Veja abriu, a revista, a editora abriu, acabou, porque o modelo dela de negócio ficou parado. Então a gente tem que estar em constante. Eu não digo nem só inovação, eu acho que a gente tem que estar constantemente aberto. Aberto a perceber, a sentir, a ver o que está acontecendo ao teu redor. Né? Observar o mercado, que é isso que você vem fazendo, né? Também toda a Conversar, novidade, conversar com os profissionais. Aí, né? aí você Troca de percebe desde conhecimento. pequeno que você é assim. Sim. Você gostar de conversar com as pessoas para conhecer o que aquela pessoa tem para contar. E aonde estão as oportunidades, né? E é onde você abre a cabeça, né? Sim. E aí, falando então agora do momento, né, da máquina do esporte, do que vocês cobrem, a gente já vai dar aqui os recortes, né? E aí interessante, porque aqui a gente está dialogando com as marcas, né, com os profissionais do mercado e também com os talentos, né, com quem está vindo aí para essa área de tecnologia e inovação. Mas antes, né, houve um salto aí agora, quer dizer, de todo esse processo que você construiu e que tem a ver com a área de negócios no esporte, muitas financeiras estão entrando nesse mercado, né? A exemplo de uma XP, por exemplo, que passou a patrocinar o Comitê Olímpico do Brasil, né? Ou seja, esses negócios são sim muito interessantes, obviamente do ponto de vista institucional, não tem nem o que falar, né? A gente nem precisa debater aqui o valor do esporte como plataforma, como ativos, né, para se trabalhar, tanto para dentro da companhia, né, com endomarketing, com a parte de colaboradores que está cada vez mais fortíssima, quanto, evidentemente, para a entrega para o seu cliente, seja ele uma marca também no B2B ou o consumidor final. Mas vamos falar das financeiras aí se apropriando cada vez mais do território esportivo para a atração dos seus negócios, para falar com bases que até então elas não conversavam, né? Sim. E vocês recentemente tiveram aí essa associação do ponto de vista financeiro com a Genial Investimentos, que já tem também no seu DNA essa cultura esportiva. Tem um dos representantes aí, que é o Guga, né? Não precisa falar mais nada. Mas assim, o que significou isso? Mas não só para a máquina, Eric, mas assim, já dando esse olhar de mercado, né? Por que as financeiras estão se envolvendo cada vez mais com o esporte, olhando essa questão também de tecnologia e inovação? Se a gente for pensar, Beth, assim, para a gente como máquina, foi um negócio que fazia total sentido desde o começo, né? Eu até citei, a gente quase vendeu a máquina para o Lance lá atrás. No Lance, o que eu fiquei com o pé atrás quando veio o projeto? Eu falei, eu vou ficar amarrado numa empresa de mídia. Sim, não vai sair disso, né? É o mesmo Não vai ciclo. sair disso. E eu conheço o meu valor como jornalista, eu também vou ficar amarrado dentro da estrutura do Lance, que é muito maior que a da máquina. O principal negócio do Lance não é a máquina, é o Lance. Então, tinham várias coisas ali que me deixavam um pouco com o pé atrás. A gente chegou a assinar um memorando de entendimentos e 2 dias atrás eu pulei fora. Né? Já agora, também, passados 15 anos chão, dali, né? Muito chão, muito cabelo caído, muita coisa que você vivencia e aprende mais, mas veio uma proposta muito diferente, porque veio uma empresa que não é do segmento de mídia, interessada em adquirir uma outra empresa, focando em negócio. Né? O objetivo não era, eu quero usar o teu mailing, eu quero transferir o teu cliente para o teu leitor para meu cliente e tudo mais. Não era isso. Era assim, a gente enxerga na mídia um potencial de negócio. E a gente acha que a estrutura da máquina hoje precisa alavancar pelo dinheiro que vai entrar, que vai aportar, que eu já várias vezes como empreendedor falava, será que eu vou para um banco pedir dinheiro? Né? Dessa vez, graças a Deus, o banco chegou e falou assim, você não quer dinheiro para crescer? Você me dá em troca uma participação? Eu falei, sem problemas. Né? Com muito mais experiência, mais maturidade para tocar o próprio negócio e agora, na verdade, com a própria mudança de cabeça de falar assim, peraí, agora é a hora da gente pegar tudo aquilo que a gente quer fazer há 17 anos e fazer de fato, né? Tudo aquilo não, porque muita coisa já não existe mais, mas como a gente pode ajudar, e o princípio é sempre esse, como a gente pode ajudar a indústria do esporte a melhorar? E aí tentando começar a responder para você, por que a XP veio investir no esporte? Por que o BTG veio investir no esporte? Por que a Genial veio investir no esporte? Eles já não estão, e as empresas já não estão mais só com um olhar
O que eu ganho ao estar no esporte? Elas estão olhando e falam assim, como eu faço isso daqui crescer? Por quê? Porque na ponta final, o esporte melhor, ele é melhor para quem? Para quem gosta, né? Não é para quem não tem contato. Né? Consumidor. Se eu estou fazendo com que haja uma propriedade no esporte melhor do que ela era, o meu consumidor vai ser mais bem atendido. Eu vou poder oferecer novos produtos, novos serviços. Então, essa mudança de pensamento também de quem investe ajuda a criar isso. Foi o que a Genial também olhou dentro da máquina. A gente tem um potencial de crescer um produto que fala sobre negócio do esporte, então tem a ver com business, né, com investimento, com negócios, e ao mesmo tempo é uma forma de a Genial começar a entrar mais ainda no universo do esporte. Né? A partir do conteúdo em mídia, mas também pelos relacionamentos que a gente sempre teve. E vai abrindo oportunidades. Né? Então, assim, da mesma forma que a XP foi atrás do COB, por um lado, mas olhou e falou assim, peraí, aqui tem a SAFs, eu vou olhar isso aqui como uma plataforma para gerar negócios. Né? Então, você começa, tudo nesse meio de financeira, tudo é muito relacionamento. É o relacionamento que te leva a investir no banco, é o relacionamento que leva a colocar o teu dinheiro ali, né? E também precisa de credibilidade. E aí entra um ponto que eu sempre falo, esporte traz credibilidade. Total. Aquela marca está no esporte, aquela marca é uma marca confiável. Né? E isso é geral. Isso é geral. A Crefisa ficou quantos anos patrocinando o Jornal Nacional, patrocinando mídia tradicional, mas o quanto ela valorizou-se como marca ao entrar no Palmeiras. Tem vários outros projetos pessoais da Leila Pereira, tá, ok. Mas o quanto a marca passou a ser mais percebida e acreditada. Mesma coisa o BMG. Né? Então, óbvio, a gente está falando também de marcas novas. Né? Quando você vai para um Bradesco, um Itaú, esses caras que já estão há muitos anos, né, na nossa vida, né? Às vezes desde que a gente nasceu, né, dependendo de como é diferente, tem credibilidade, já existe ali. Mas marcas que precisam ganhar credibilidade, elas precisam ir para o esporte. Porque por mais que você vá, mas o esporte tem roubalheira, o esporte tem falta de confiabilidade, o esporte tem, mas ele também tem massificação e credibilidade. Isso o esporte te traz. E tem essa questão do entretenimento, né? Além da palavrinha mágica. Né? Esporte, entretenimento, mercado do entretenimento esportivo, né? A Sporteca também está navegando muito com isso, né? Porque está justamente levando essas soluções para o consumidor, né? E passa pelas empresas, obviamente, que precisam dessas soluções, né, tecnológicas e de inovação, mas esse consumidor ele tem uma amplitude, né? Ele consome não só o esporte, mas a questão da saúde, da mobilidade, da alimentação, tudo que permeia a vida de um fã do esporte. Esse fã você conhece bem, né? E recortado pode ser o cara que ou a mulher, né, o homem ou a mulher que consome o conteúdo, que pratica, né, que vai aos locais, enfim, a gente tem algumas fotografias, né? Mas tudo isso envolve um consumo constante. Tudo passa por transações financeiras, né? A gente está o tempo todo precisando despender de alguma maneira $1, né? Brincando aí R$1 por cada ação que a gente faz. Então, tudo isso entendido na cadeia, aí nós vamos falar de oportunidades, né? Eu queria que você destacasse aí alguns cases e também das novas possibilidades quando a gente fala em mídia, né, com transmissões de direito, você já chamou a atenção aqui em off, eu acho que isso vai sendo cada vez mais interessante, melhorar essa qualidade, como você falou, e enxergar onde estão as novas demandas também. Né? Esse eu acho que é o ponto, assim, percebeu-se mundialmente que esporte de má qualidade vai virando passado, né? Qual é o fenômeno que a NBA começou nos anos 90 e que agora as outras ligas americanas também entraram, que é um fenômeno de expansão global, que o futebol europeu entrou ali a partir dos fim dos anos 90, começo de 2000 com a Champions League, primeiro a Premier League, depois a Champions League e agora a La Liga, de se tornarem colossos globais. E os caras falam assim, é o seguinte, a gente precisa investir o quê? Em qualidade de produto. O americano, a NBA faz o quê? Qualidade de produto. O resto vem junto. Uhum. Mas eu preciso ter o produto muito bem posicionado, muito bem planejado, muito bem executado, muito bem distribuído. E aí entra a mídia. Né? A NBA fala, eu sou uma plataforma de mídia pelo esporte.
Ela se vende como uma plataforma de mídia. Produto, né? É um o produto. entretenimento, é a comunicação, é a venda, quer dizer, está muito além, né, daquela Ela tem os prática. parceiros de mídia para expandir o negócio Sim. dela, mas ela é a detentora. Ela é o produto, né? Ela é a detentora do The Last Dance. Ok. Não é a ESPN. A ESPN fez em parceria, a Netflix Sim. foi outro meio de distribuição global, mas ela que produz. Ela que tem arquivados os jogos do Jordan, ela que tem arquivado. Se você for pensar, né, não Cadeia, fazendo merchan, né? é genial o que os caras pensaram. É porque eles são pensaram isso em fim dos detentores anos dos 90. direitos, né? Isso que é fundamental. E assim, no fim dos anos 90, eles falaram: esta pode ser a última temporada do Jordan no Chicago Bulls. Nós vamos filmá-la e documentá-la inteira. Cara, é muito louco. Beth, a gente tá falando de um negócio de quase 30 anos atrás. E Não, como é mais de vivo, 30 né? anos. Como é presente, como traz todas as questões ali, né? Você consegue enxergar negócio, entretenimento, conteúdo, Tudo. valores. E enfim, eles tinham imagens do técnico do Bulls jogando na NBA lá de 1960. Fascinante. Né? Olha o nível de produção de conteúdo que a NBA tem. E aí entra esse ponto. Por que as empresas estão olhando empresas de mídia para comprar, para se fundir, para serem sócias e tudo mais? Porque o que a gente faz o tempo inteiro? Consome conteúdo. Em quais plataformas? A que você quiser. Né? Isso que eu falei lá atrás, minha cabeça está voltada a ficar aberta, é porque é isso. Eu sou um site. Não sou um site. Eu produzo conteúdo. Onde? Eu produzo conteúdo. Multicanais, né? Multicanais. É o fenômeno NFL. O que a NFL faz? Ela produz conteúdo. E ela distribui isso no maior número de plataformas para ter o maior alcance possível. Por quê? Porque eu preciso. Eu não posso me fechar. Porque se você, Beth, está olhando o seu celular o tempo inteiro e consumindo pelo TikTok, por que eu não estou no TikTok? Você precisa estar lá, né? E aí tem um movimento, que é um dos pontos interessantes que você chamou a atenção, sobre os direitos, né, a transmissão, ou seja, a distribuição. A gente está vendo aí cada vez mais oportunidades, né, nos canais digitais. Aí você tem o detentor dos direitos do produto, do evento, os canais de mídia, né, e as marcas. Então, que movimento interessante, né? Pode ser a marca agora cada vez mais querendo buscar, ou a própria organização. Vamos falar, exemplo, o Centauro, né, que recentemente adquiriu os direitos de transmissão do Paulistão via Facebook. Vai passar alguns jogos na loja, uma das principais, né, no centro da cidade, ali na região da Paulista. Do grupo SBF, que tem sociedade aqui com a Sporteca na OneFan. Então, olha que interessante, né? Um baita movimento. E tem, evidentemente, as organizações ou os grupos de mídia também buscando. Então, conta um pouco esse cenário aí. Então, eu acho que ele só reforça isso. A mídia é o ouro ali, né? O produto de mídia é o principal. Então, o que o grupo SBF fez como um todo, né? O que eles traduzem a palavra que eles usaram, a gente quer estar no ecossistema do esporte, né? A primeira vez que eu conversei com o Gustavo, vice-presidente do grupo que cuida dessa área de inovação, ele usou esse termo e eu fiquei pensando, eu falei assim, ecossistema do esporte, o que isso significa? E agora, né, com as fusões, com as compras que estão acontecendo, com as participações societárias, está ficando muito claro assim, tem uma pessoa que é o fã, que é o atleta amador, que é o atleta profissional, que é o atleta, enfim, o que for. E eu preciso estar conversando com ele em todos os lugares, né? Uma empresa de mídia, bem ou mal, ela faz isso de alguma forma. Ela produz o conteúdo que o cara vai consumir de certa forma ali, passando por tudo. O que eu achei brilhante da ideia da SBF, ela foi participar de todas as pontas da cadeia. Então, ela, ao comprar, primeiro, a operação da Nike no Brasil, ela somou ao principal varejista esportivo do Brasil, que era a Centauro, a principal marca esportiva do mundo. Ok, né? E foi usar isso para crescer o negócio da Nike. O expertise Centauro para crescer o negócio da Nike. É muito interessante. E usar um pouco do expertise digital da Nike, que o Grupo Centauro nunca foi conhecido por ter, né? O Grupo SBF e a Centauro, para também transmitir ali algumas ideias. Isso já foi muito bom. Mas ela falou, isso aqui eu estou fechada no varejo. Aí vem a aquisição da NWB, que é a principal produtora de conteúdo nas redes sociais. E já tem os seus próprios canais, então fortalece ainda mais, né? Fortalece alcance, fortalece penetração, fortalece
presença. Mas também, você está aqui. Se hoje desliga-se YouTube, Facebook, tudo mais, o Desimpedidos some. Você não tem Ele uma é plataforma dependente, ele não tem uma própria, plataforma própria. Que vai passar a ter quando você compra a OneFan. Estamos aqui no ambiente onde ela surgiu. Que é o quê? Uma produtora da tecnologia que vai distribuir conteúdo, mas a produtora da tecnologia que vai fazer o quê? Esse conteúdo é próprio. Eu lembro de ter conversado com o Rafael Gronstein e uma das coisas que ele falou, eu não sei quem é meu público. Quem sabe quem é o meu público é o Facebook, é o YouTube. Né? Ele é o CEO do Desimpedidos. Sim. Aí você fala, cara, o Desimpedidos não sabe quem é o público dele. Isso é muito louco. E tem razão. Porque ele depende das mídias sociais, vamos dizer assim. Ou das plataformas de redes sociais. E aí, quando você vai para ter e aí a gente entra o quanto a mídia é importante, mas ela depende da tecnologia. Né? Sempre brinco, um telefone celular sem internet hoje ele não é nada. Né? Ele é um aparelho ali arcaico que você faz ligações. É uma coisa que você não faz mais também. Você não fala com as pessoas por telefone, né? Você fala por mensagem. Eu falo, eu ligo. Não, eu ligo também. Quando a gente está no trânsito, a gente aproveita e liga. Mas é um hábito que quando você passa a ficar em casa, por exemplo, você usa muito menos. Né? Então, beleza, você tem também isso. E aí, quando você passa a ter essa empresa de tecnologia, opa, eu já estou fechando o círculo aqui. Aí, eles foram para a aquisição do FitDance, que é uma plataforma para falar o quê? Não é do esporte profissional. É do esporte amador, da parte de dança e coisas do gênero. E aí eles fecham o ciclo quando entra com a X3M. Fecham não, né? Eles abraçam mais. Vai ampliando. Né? Vai ampliando ao fechar com a X3M, que é uma produtora de eventos. Ou seja, eu vou pegar o atleta amador de corrida e de outras coisas. Porque se você faz um evento de corrida, você está apto a fazer qualquer evento. Sim. Eu posso fazer um evento para a torcida do Corinthians? Posso. Posso fazer um evento da Nike sobre seleção brasileira? Posso. Está tudo dentro do grupo. E aí, quais outros cases você acha que também são interessantes? Você comentou também em off da La Liga, por exemplo. Então, aí entra um outro negócio. Pontos? Porque assim, o Grupo SBF, na verdade, ele fez um negócio enorme pegando polvo. Todas as pontas. Basicamente. Ele quer ter um tentáculo em cada lugar e ok. Aí, quando você entra, por exemplo, o que está acontecendo na Europa? As ligas estão precisando de dinheiro. Na verdade, não são as ligas, são os clubes das ligas. São os clubes das ligas. Por quê? Porque esses clubes quebraram. A pandemia foi devastadora no futebol europeu. O futebol europeu, como, vamos dizer assim, a ponta, né, maior, principal do futebol, que é o esporte que mais gera dinheiro, ele era baseado em aglomeração de pessoas. Era a visita guiada nos estádios, era os dias de jogos, era tudo focado total, né? No jogo. O jogo, o clube, a marca do clube no ambiente físico. E aglomerando gente. Você ficou 2 anos e meio sem poder aglomerar. 2 anos. Março a março de 2022, mais ou menos. Quebrou. Com salários altíssimos, pagos aos astros, né? Com congelamento de receitas, porque o patrocínio segurou, a mídia segurou, eu não tenho novo produto para lançar. Aí os clubes perceberam que o que eles tinham de produção digital baseava-se no dia de jogo também. Então ele dependia do evento factual, físico. Né? Durante 3 meses a gente não teve evento. Sim. Então, o que os clubes perceberam é que, na verdade, eles não tinham nada. Aí o que eles perceberam também? Aí o que os fundos de investimento... Está acontecendo uma transformação global, né? Em vários segmentos. Um deles é os ricos ficaram muito mais ricos e não tem onde gastar dinheiro. Porque durante um ano eles praticamente não viajaram, não tiveram grandes despesas, não tiveram. Então a gente tem fundos de investimento com muito dinheiro precisando gastar e os mercados ao mesmo tempo, os países todos estão em crise econômica, então as rentabilidades de investimento às vezes caem muito, a volatilidade do mercado de criptomoeda, a volatilidade do mercado de ações e tal. Então os investidores olham e falam assim, eu preciso gastar dinheiro, gente, eu preciso investir em alguma coisa que me dê dinheiro. O que vem escalando? Mídia e direito de transmissão.
A NFL acaba de dobrar o que ela já ganhava, que era 10 bi por ano, para 20. Em uma renovação de contrato. Colocando o quê? Por que ficou tão caro? Por que aumentou tanto? Porque o nosso hábito de consumo de mídia aumentou por conta da pandemia e as facilidades vieram streaming, vieram várias coisas que acelerou uma transformação tecnológica que vinha acontecendo e ela foi acelerada pela falta de conexão física, passou a ser virtual. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse o hábito de consumir mais e com isso os direitos se elevaram. A partir disso, dessa elevação dos direitos, o que aconteceu? Os clubes estão quebrados, as ligas acharam um caminho. Eu vou vender parte do meu direito de mídia. Ou seja, eu estou vendendo que lá na frente você aportou agora 10, é natural. Eu vou vender o próximo ciclo a 20 e o outro ciclo a 30. E o outro a 50. Por quê? Porque é só assim que está acontecendo com a mídia há muitos anos. Porque as mídias estão evoluindo, a concorrência aumenta e com isso se aumenta os valores. Então, quando você olha esse cenário, foi o jeito que a La Liga achou para os clubes espanhóis livrarem o peso do caixa sem precisar pegar empréstimo em banco. Na Alemanha, teve um baita de um financiamento do governo com taxa baixa de juros, a mesma coisa na Inglaterra, então os clubes foram recorrendo a esses empréstimos, né, e que agora tem que pagar. E aí, na Espanha, não. Então, na Espanha, o que os clubes fizeram? Vende os direitos de mídia. Passa para isso. Todos? Claro que não. Né? A primeira a achar isso foi a Bundesliga, e a Bundesliga não quis. Aí a La Liga quis, a Série A da Itália quis, mas a Juventus freou o acordo, e aí tentou fazer aquela Super League. Enfim, é um monte de transformação que está rolando. Só que eles estão vendendo esses direitos de mídia. Então, a La Liga foi a primeira a fazer isso com a CVC, o fundo de investimento CVC, que tinha comprado lá atrás a Fórmula 1 e depois vendeu para a Liberty Media. Focado onde? Na mídia que a Fórmula 1 gera. No poder de negócio de TV, de conteúdo, vamos dizer assim. Né? Poder de negócio de conteúdo que faz com que isso cresça. A La Liga está fazendo essa transformação. O Barcelona não quis esse acordo. Por quê? Porque ele foi negociar por fora. O Barcelona contratou a rodo agora nessa janela de transferência, depois do vexame da saída do Messi, porque ele captou com investidores 500 milhões de euros. Somando ali o que ele vendeu, 25% dos direitos dele da La Liga. Só que o que aconteceu? Na La Liga tinha uma regra. Esse dinheiro é só para pagamento de dívida. O Barcelona não precisa seguir essa regra, porque ele financiou-se por pernas próprias. E ontem ele vendeu 25% do Barça Studios, que é o estúdio montado para produzir conteúdo do Barcelona, para sócios.com, plataforma de criptomoeda, de blockchain, por 100 milhões de euros. Foi a forma que ele levantou capital para dentro dele. E por que esses caras estão comprando esses direitos? Porque eles estão olhando valorização disso, ou para revenda, ou para ganhar mesmo em cima desse negócio. E, ao mesmo tempo, eles estão olhando que lá na frente esse negócio de mídia vai explodir de novo e ele é sócio da Liga Espanhola. O quanto a Liga Espanhola pode abrir de portas para ele? De novos negócios, de compra de clube. De oportunidades de você também distribuir mais, né? Por exemplo, a gente teve recentemente o Herbeta, diretor de marketing do COB, falando do canal Olímpico do Brasil que está no streaming, né, na Esportes, que tem outros canais. Quer dizer, quando você imaginava assistir aos campeonatos, né, os principais, numa plataforma de streaming, coisa que você só via na TV, quando muito, né, na fechada. Quando e dava para ver na jogos TV. Na aberta, né, falando de Globo, aí agora recentemente mudando o cenário, né, quando o Band entrou para Jogos Olímpicos, etc. Mas é isso que vai fazendo também um aspecto aí, para já encaminhando para o final, mas que eu queria que você falasse das marcas. Você vê que passa rápido, tem muito assunto, portanto você vai voltar. Mas aonde as marcas estão olhando para todos esses pontos de contato, né? Porque daí você tem a TV, a mídia ainda tradicional, que evidentemente vai continuar. Que é o maior alcance, aí, né? é o teu maior alcance, você precisa estar na TV. Não, né? Mas, obviamente, quem pode estar lá? Os grandes anunciantes, né? Você não vê pequenos, os pequenos, ou médios pequenos no digital e cada vez mais essas oportunidades no mobile, né? Agora, no que está se falando muito na Connected TV, né? Que é você ter a oportunidade ali de assistir aos conteúdos, aos produtos, como se fosse uma TV conectada, né? Você tem o Note, você tem a TV, etc., e o mobile. Então, onde essas marcas, o que você acha aí que é tendência, né? Já pedindo uma previsão aí, Eric Betting, pai Betting aqui, de tendências daqui para frente para o mercado de publicidade, das marcas e investimento. Eu acho que a parte marca, de marketing, né? Ela tem que se conectar cada vez mais ao conteúdo.
ao conteúdo. Independentemente dos canais, mas ela tem que estar... Eu sou a Heineken, eu patrocino a Champions League. Por que eu não crio um programa pro Netflix sobre a Champions League? Bastidores, qualquer coisa. Qualquer coisa, não precisa nem Ligado ser ao o ativo. acesso. Ligado ao ativo, a entrevista com os jogadores trazida pelo Zé Roberto e o Mauro Sim. Betting, já fazendo merchan pro Mauro. O Zé Roberto e o Mauro Vamos botar o entrevistam Mauro os aqui em jogadores breve. que jogaram a Champions. Sei lá. Eu falo isso porque eu falei isso para um amigo que trabalhava com conta da Heineken há Você 10 já deu anos. ideia, você já... Não, eu falei há 10 anos. E ele ficou me olhando, eu falei, a gente tava num papo entre amigos, falando como o nosso hábito já tava mudando pro Netflix. Eu falei, a gente é o consumidor da Heineken, é o público, é a faixa etária. Se a gente não está mais na TV lá, a precisa Heineken fazer. tem que estar na TV. Sim. Só que ela sobra dinheiro. Então vai pra lá, produz esse conteúdo. A Budweiser fez isso com a NBA. Exato. Até porque ela não entrega num comercial de 30 segundos nada, ela entrega E no ela não varejo. mas né? ela não tá preocupada em Sim. entregar o comercial. Ela tá preocupada o quê? Nicho, torcedor do Exato. basquete que gosta do esporte americano, a cabeça dele é pensada na Bud. Assim como a própria Bud tá desistindo do que ela ia fazer, que era o movimento de patrocinar as ligas lá na Europa, de futebol. Tá. Porque ela queria tentar bater com a Champions. Não dava. Não tem condição. Não dá pra bater a Heineken ali. Então muda, sai, vai pro esporte americano. Globalmente vai. Os caras são globais, vai pra eles. Então, eu acho que a mídia, o conteúdo, né? Não é a mídia, é o conteúdo. E você pode se apropriar do conteúdo de várias formas. E eu vejo as marcas sendo as provedoras de bons conteúdos para nicho. Para nicho. E o esporte é fantástico para isso. O esporte é fantástico para te entregar o quê? O produto para o cara que gosta de ciclismo. O produto para o cara que gosta de corrida. O produto para o cara que gosta de basquete. O produto para o cara que gosta de futebol. Ok? E se eu sou a marca, eu estou envolvido com esse universo, eu quero esse tipo de público, porque no fundo as conexões hoje são em tribos. Sim, e você precisa entregar tudo que aquela pessoa quer consumir, né? Muitas vezes a gente identifica que tem oportunidade assim. A gente está aqui falando um podcast sobre tecnologia e inovação nichado, para um público específico. Eu não vou falar com 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas, mas eu estou falando para o público certo. Né? E eu vejo cada vez mais isso. Eu preciso estar fechado naquele público, então eu vou para lá. Eu vou abraçar aquilo e eu vou... Qual é a melhor forma de você conectar com o fã? Provendo conteúdo. Com o fã ou com o atleta, né? O atleta amador. Sim. Provendo conteúdo. Ah, eu preciso saber dicas de como melhorar minha batida no beach tênis. Beleza. Vem cá, eu sou uma marca, eu estou no beach tênis. Vamos lá, vamos pegar um atleta, vamos criar com ele uma série, vamos não sei o quê. Por quê? Porque eu posso consumir do meu celular, ou eu posso consumir da minha TV conectada. E daí você vai embora. Então, essas coisas que eu acho que a gente quebrou a barreira de que isso é só produzido pela mídia tradicional. Ela é produzida por nós, jornalistas. Nós somos os produtores do bom conteúdo, e às vezes nem precisa ser jornalista para produzir um bom conteúdo. Mas aí que está a grande chave. A marca que quiser se conectar, ela hoje pode se conectar por pernas próprias. Contrata uma boa equipe de jornalista, né? E faz isso. Né? Então, e isso eu brinco, o Joemir Betti falou isso para mim em 2008. Todo mundo disse que o jornalismo acabou. Ninguém percebeu que o jornalismo vai ser produzido pelas marcas. Ele falou isso para mim em 2008. Né? Com qualidade, né? Com relevância, com credibilidade, enfim. O conteúdo precisa ser bom. Importante, precisa porque ser o bom. Torcedor, o fã de qualquer coisa, eu quero Sim. um programa sobre literatura. Vai exigir isso. Né? Pode ser. E vamos dizer, não estamos reinventando nada. O Guinness Book surgiu nos anos 1900, patrocinado pela cerveja Guinness. Muito bom. Eric, você vai voltar, viu? Porque esse assunto não acaba aqui. Convite para acompanharem a Máquina do Esporte, site, Instagram, podcast Maquinistas, não é isso? Isso tudo mesmo. Mais. YouTube, tem todos os canais. Todas as mídias inventadas ou a inventar. Eu ria disso quando eu li num contrato de TV da Globo. Eu também, eu sou advogada, né? Você sabe, dessa área de direito autoral. Eu colocava tudo e mais um pouco, eu nunca imaginei e agora está rolando. Mas então, era isso. O contrato da Globo dizia as mídias a serem inventadas. Isso então, é genial. Já fica o convite aqui. Obrigada, Beleza. Eric. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Eric Betting, fundador da Máquina do Esporte, principal veículo que fala sobre o mercado do esporte e os negócios. A gente te espera na próxima terça-feira, você já sabe, encontro marcado aqui no Sporteca Talks, podcast para falar de tecnologia e inovação no esporte, comigo, Beth Romero, jornalista do esporte, e esses convidados excepcionais. A gente já tem aí alguns programas no nosso feed, então fica o convite para você acompanhar também. Até lá, tchau, tchau.